porque próximo domingo nós não estaremos aqui presentes, cultuando ao nosso Deus na nossa igreja local. Mas eu quero gerar no teu coração o desejo de ser igreja em família. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: a sua família também é a sua igreja. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: a sua família precisa estar em primeiro lugar. Mas você pode estar aqui, você em 2023, você chegou hoje no dia 17 de dezembro. Provavelmente, talvez, não sei, você chegou aqui com a sua família desestruturada. Você chegou aqui com a falta de alguma presença, ou do pai, ou da mãe, ou do filho, ou do marido, ou da esposa. Ou então você até tem essas pessoas presentes, mas quando se trata de relacionamento, de comunhão e intimidade, existe uma ausência. Em 2024, o Espírito Santo, ele liberou uma palavra profética sobre essa igreja. Todos os anos, nós recebemos um direcionamento de Deus para viver e caminhar em cima dessa palavra. 2023, nós estamos no ano de ampliar a visão. Esse ano, de fato, foi um ano de ampliar a visão. Deus abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos viver o inusitado de Deus, o crescimento de Deus, exponencial. A prova disso é nós estarmos realizando 2 cultos cheios de pessoas famintas e sedentas por Jesus. 2024 está chegando o 3º culto, se Ele nos permitir permanecer nesse prédio. Mas em 2024, nós temos uma palavra profética que é a base de tudo. Só que nós não só devemos viver essa palavra em 2024, nós precisamos viver até que Jesus venha. E aí você pode estar dizendo assim: pastor, mas que palavra é essa? Você está falando dessa palavra profética. Eu sempre costumo, Carol, o vídeo está aí? Aquele vídeo da palavra profética? Olha aí, tá? Se tiver, tu me dá um sinal. E todos os anos eu sempre costumo revelar a palavra profética no culto da virada. Só que eu vou revelar hoje. Amém? No nosso penúltimo culto de domingo do ano de 2023. Porque o nosso culto no dia 24 será nas nossas casas. Amém? Eu quero motivar o teu coração. Você pode pensar assim: poxa vida, eu queria tanto ir para a igreja, cultuar o Senhor, mas o pastor está fechando as portas. Que pastor é esse que está fechando as portas da igreja, para o povo não ouvir, quem não tem família e larará? Queridos, eu estou te ensinando a honrar a tua casa. Provavelmente hoje o seu marido não está com você porque você não o honrou. Provavelmente sua esposa não está com você porque você não honrou o casamento. Provavelmente seus filhos não estão ao redor da mesa porque alguma coisa aconteceu. E eu preciso, como pastor, mesmo sendo falho e mesmo tendo falhas, eu preciso te ensinar para que nós possamos viver em família. Não se sinta afetado por minhas palavras, não se sinta constrangido por minhas palavras, mas o desejo do meu coração, impelido pelo Espírito de Deus, é dizer para você que há restauração na casa. Olhe para quem está do seu lado e diga: há restauração na casa. Deus, Ele restaura. Deus, Ele renova. Deus nos dá a oportunidade de viver a glória da última casa. Ele nos dá esse privilégio, porque Ele tem um poder de renovar, de restituir o que precisa ser restituído. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: aquilo que foi te roubado, te será dado mais uma vez. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Está aí, Carol? Ok, enquanto disser, me dá o sinal. Enquanto vai baixando ali o vídeo, para a gente saber qual é a palavra profética 2024, nós vamos iniciar essa primeira leitura só como base para nós entendermos o porquê eu vou ministrar essa palavra nessa noite.
Abra comigo em Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 6. Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 6. O profeta Isaías já estava profetizando a vinda de um menino. Todos encontraram, amém? Aleluia. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Sabe, queridos, nós recebemos um presente de Deus. Diga comigo, eu e você recebemos um presente da parte de Deus. Um presente que nós, por muitas vezes, desprezamos. Um presente que muitos de nós esquecemos. E dia 24 nós vamos estar celebrando o Natal. E eu já quero falar para você que a minha casa tem uma árvore de Natal, que a minha casa na porta tem uma guirlanda, na mesa da minha casa tem um enfeite, a cor mais linda de Natal. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque eu não sou religioso, eu celebro o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. E você pode pensar ao contrário, você pode até chegar para mim com algumas palavras, né? Com algumas justificativas que algumas igrejas, por falta de conhecimento bíblico, às vezes usa para nos paralisar e nos impedir de celebrar um dia. Sim, concordo com você. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não existe, os judeus, eles não têm uma data específica. Não tem uma data específica para o nascimento de Jesus. Mas foi escolhido internacionalmente uma data para que as famílias pudessem celebrar o Natal. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: nós não celebramos Papai Noel. Então, se você chegar na minha casa, você não vai ver o Papai Noel lá. Por quê? Por que eu não boto Papai Noel lá na minha casa? Porque a glória de Jesus. Aquilo que rouba a glória de Jesus, a gente remove. Mas eu não vou perder a oportunidade de estar à mesa e cear com os meus. E nós aprendemos isso com Jesus, e eu vou te ensinar isso nessa noite. Não é o pastor Anderson, é o próprio Jesus Cristo que ensina a sua igreja. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: é precioso sentar em família e ceiar. Queridos, durante todo o ano nós temos várias celebrações. Nós temos o carnaval que está chegando aí, que o carnaval é a festa da carne. Nós não celebramos carnaval. Sabe o que é que a gente faz com a carne no carnaval? A gente confronta. Quem vai vir para o confronto? Então, com a carne, o carnaval, a festa da carne, a gente confronta a carne. A gente mortifica a carne, que é as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos desejos, que se alinham com os pecados quando somos tentados e praticamos. Mas entenda algo, nós não celebramos o carnaval. E aí nós chegamos na festa da Páscoa. Quando chega em março, nós vamos estar ali celebrando a ressurreição de Cristo Jesus. A gente celebra ou não celebra? Celebra. Nós como cristãos, nós precisamos celebrar o Cristo ressurreto, o Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou.
E nós como cristãos, nós precisamos celebrar isso. Nós não vamos celebrar o coelho da Páscoa, nós vamos celebrar Cristo. Tudo aquilo que aponta para Cristo, nós vamos celebrar. É por isso que às vezes nós somos taxados como sem graças, nós somos taxados como pessoas, que não têm vida, pelo mundo lá fora, queridos. Quando o mundo está celebrando Jesus Cristo, e às vezes de uma forma errada, porque lá fora na Páscoa, as pessoas celebram a ressurreição de Cristo, tomando altos vinhos até ficarem embriagados. E nós como cristãos, nós precisamos expressar a nossa adoração a esse Cristo, a celebração a esse Cristo, dizendo que Ele morreu para salvar homens e mulheres. E essa igreja, na Semana Santa também não tem culto. Sabe por quê? Porque na Semana Santa nós estamos na escola de missões, celebrando salvação. Você pode dar um glória a Deus? Nós estamos no sertão nordestino, pregando a palavra, falando o que Jesus fez, anunciando as boas novas, pregando o evangelho e vendo multidões de pessoas dizendo: eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Igreja, nós precisamos nos movimentar. Se o mundo celebra uma festa que aponta para Cristo, por que não celebrar a Páscoa que os judeus celebram? E por que não celebrar o Natal? Ah, mas é uma festa pagã. Queridos, eu não quero saber se algumas pessoas utilizam essas festividades de forma errada, mas eu vou celebrar o melhor presente que foi dado por Deus para mim e para você. O presente chama-se Jesus Cristo. Mas se você está aqui nos visitando e você faz parte de alguma igreja que não celebra, queridos, amém. Nós respeitamos a sua opinião, respeitamos a sua igreja, e você precisa obedecer aquilo que você recebe como ensinamento. E se você é membro da Desperta, me pensa o contrário de mim, não se preocupe, eu não vou ficar chateado com você. Mas eu só acho que você está perdendo a oportunidade de ser família, celebrando Jesus Cristo. E aí, se você tiver alguns versículos soltos na Bíblia, a gente senta, a gente conversa, e aí eu vou te mostrar o porquê que eu celebro o Natal. Amém? E a gente vai olhar para a palavra de Deus, porque é ela que nos respalda. Um menino nos nasceu, um filho nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então nós vamos celebrar. Agora dia 24 a 25, eu estarei com a minha família, sentado à mesa, celebrando o nosso primeiro Natal em família, na minha casa, na casa de Marciana, na nossa casa, né? Eu quis dizer assim, aos meus familiares, os familiares de Marciana, nós estaremos na nossa casa, celebrando o nascimento de Jesus. E nós vamos louvar Jesus, nós vamos bendizer o nome dEle, nós vamos agradecer esse melhor presente. E eu quero motivar você a fazer o mesmo. Aí você pode falar assim para mim: pastor, mas a gente não tem condições financeiras de comprar um peru. Meu filho, não compre peru. Eu vou te dizer o que foi que a gente fez no ano passado. Ano passado a gente não tinha dinheiro para comprar peru, saímos atrás de uns galetos. Rodamos Juazeiro do Norte, não tinha um galeto. Sabe o que a gente fez? Nós compramos empanado de frango. Compramos empanado de frango, enfeitamos a casa em acho que uns 10 minutos. E a gente fez um arroz, botou milho no arroz, e a gente celebrou Jesus. Se nós temos uma oportunidade para celebrar Jesus, nós vamos celebrar Jesus. Se nós temos uma oportunidade de agradecer o seu nascimento, nós vamos agradecer pelo seu nascimento. Amém, queridos? Aleluia. Deu certo, Carol? Então, dê a introdução. Eu vou soltar aqui o vídeo
da palavra profética de 2024, e aí sim eu vou continuar a palavra. Confira comigo, vamos fechar as luzes, preste atenção nesse vídeo da palavra profética de 2024 na Desperta-me Church. Palavra profética de 2024 é: família ao redor da mesa. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Em 2024, nós vamos celebrar o ano da família. Olhe para quem está do seu lado e diga: sua família não será mais a mesma. Será um tempo de restauração, um tempo de salvação, um tempo onde as famílias do Senhor serão benditas na terra. Queridos, nós vamos viver o inusitado desse lugar. Sabe como é que essa igreja vai crescer? Ela vai crescer com a sua família aqui, aos pés do Cordeiro de Deus. E desde já nós profetizamos sobre a sua casa. E você vai dizer com convicção: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqueles que creem, digam amém. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia. Oh, eu creio. Essa palavra, desde agosto desse ano, que o Espírito Santo está remoendo dentro de mim. Por isso que o confronto, ele tem um tema chamado filiação. O confronto vai ser um ajuntamento aonde nós vamos partilhar a palavra restauração familiar. Nós vamos estar ministrando sobre paternidade, nós vamos estar ministrando sobre filiação, nós vamos ministrar sobre orfandade, nós vamos ministrar sobre maldições hereditárias e restauração familiar. Vai ser um tempo poderoso para a minha vida e para a sua vida. Queridos, olhe para quem está do seu lado e diga: 2024, se preparem. Nós vamos passar muito tempo juntos ao redor da mesa. Eu não sei se você percebeu, mas esse vídeo retratou os anos 70, 80, aonde naquela época as famílias, elas sentavam à mesa. Naquela época, o pai, por sinal, o dono da casa, obrigava todo mundo a estar sentado na mesa.
Quem aqui é dessa geração, dos tempos mais passados, né, queridos? Você, o pai dizia, ei, vamos todo mundo. Batia 12 horas, meio-dia, às vezes 11 horas. Não sei qual era a hora marcada na sua casa. Mas estava todo mundo, a mãe ainda, às vezes era a única que ficava em pé, mas era batendo a papa e tacando a papa com um dedo na boca do menino, né? Eu já vi essas cenas, não que eu seja antigo, tá? Mas eu já vi essas cenas. E olhe para quem está do seu lado assim, Deus está com saudades de quando as famílias sentavam à mesa e tinham comunhão. Queridos, o Espírito Santo de Deus quer restaurar isso no Brasil. E eu analisando e prestando atenção em outras igrejas, em alguns amigos, o Espírito tem soprado a mesma palavra. É tempo de guardar a família. É tempo de preservar a família. É tempo de ministrar sobre a família. E você pode hoje estar em Juazeiro do Norte, você pode estar distante do seu pai, você pode estar distante da sua mãe. Um tempo eu já estive assim, morando em Campina Grande. Não tinha ali os meus familiares. Mas olhe para quem está do seu lado e diga assim, mesmo que você não esteja com a sua família, mas o seu próximo é a sua família. A palavra do Senhor diz que Jesus estava ministrando e os seus discípulos estavam ao seu redor. Jesus pregando a palavra e os discípulos, pessoas sentadas. E ali essas pessoas ouvindo o que Jesus falava, o que Jesus pregava. E de repente chegou Maria e os irmãos de Jesus de carne, porque Jesus teve irmão. Depois que Maria teve Jesus, José e Maria fizeram amor e teve menino. Os irmãos de Jesus por parte de mãe, não é verdade? Então deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que Jesus estava pregando, ensinando, e de repente chega Maria e os seus irmãos. Aí o discípulo chega para Jesus assim, Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí. Aí Jesus diz, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que obedecem a minha palavra. Jesus não estava rejeitando a sua família. Jesus não estava rejeitando Maria, a mãe de Jesus. Uma mulher preciosa, uma mulher que atingiu santidade do Senhor. Foi escolhida pelo Senhor, porque era uma mulher honesta, temente a Deus. Jesus não estava desprezando os seus irmãos, não, pelo contrário. Jesus estava dizendo que a sua família eram todos aqueles que estavam ao seu redor, que obedeciam às suas palavras, independente de ser irmão de sangue ou não. Olhe para quem está do seu lado, diga, mesmo que você não esteja com seu pai e sua mãe, mas você tem um lar. E aqueles que estão ali com você é sua família, faz parte da sua família. Você sabia que nós somos uma família? Nós como igreja Desperta, nós somos uma família. Olha para quem está do seu lado, nós somos família. Aí deixa eu te dizer, na tua casa é tudo bonitinho, assim, é? Você viu o vídeo ali, né? Bondade me seguirá, Senhor. Bebe não, é? Não, meu filho, tem hora que eu... Tem hora que um negócio dentro de casa, não é verdade? Não deveria ser assim, mas olhe para quem está do seu lado, acontece. Para que você possa exercer o perdão, para que o poder de Deus seja aperfeiçoado na sua fraqueza, para você dar a oportunidade para Jesus Cristo operar dentro da sua casa. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Não existe família na terra 100% perfeita. Não existe. Tem pessoas fakes que fingem, né? Que fingem tudo bonitinho, né? Na frente tá aquela cor mais linda do mundo, né?
Mas quando os olhos do Senhor que tudo vê, né? Ele sabe. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Olha para quem está do seu lado, 2024. Nós vamos errar menos. Nós vamos amar mais, servir mais, estar mais à mesa. Mesa fala de lugar de comunhão. Mesa fala de lugar onde nós vamos partilhar o pão. E Jesus, antes de morrer, ele sentou numa mesa. Abra comigo no Evangelho de João, a partir do capítulo 13. João capítulo 13. O mês de janeiro nós vamos falar muito sobre família. Vamos falar sobre ao redor da mesa, sobre temas para que você seja ativado para amar a sua casa, investir na vida dos seus. Mas hoje, como é o nosso último culto de Santa Ceia de 2023, eu preciso partilhar para você sobre a última mesa que Jesus se assentou com seus discípulos, para você entender a importância da mesa, para você entender a importância de estar em comunhão com os seus. A palavra do Senhor diz em João capítulo 13, acompanhe comigo a leitura, diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingindo. Quando se aproximou Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: Senhor, nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto mais ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros, porque eu dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão os que praticarem. Amém, queridos? Nós vamos parar por aqui. Nós acabamos de ler um texto que fala sobre a última mesa que Jesus assentou. A Bíblia diz que antes da festa da Páscoa, que é celebrado fielmente pelos judeus, essa palavra Páscoa significa passar por cima. Por quê, pastor? O que significa? Por que passar por cima? Se na Páscoa a gente come chocolate, né? Se na Páscoa tem um coelhinho da Páscoa, como assim? Mas a palavra Páscoa significa passar por cima, porque
A primeira Páscoa aconteceu lá em Êxodo, quando Deus enviou a última praga, a 10ª praga, ao Egito. Quando a 10ª praga foi enviada ao Egito, alguém sabe qual foi a última praga? Os primogênitos seriam mortos. Os filhos dos egípcios seriam mortos quando o espírito de morte adentrasse sobre o Egito. Só que Deus deu uma direção a Moisés. Moisés deu uma palavra vindo de Deus para os judeus, os hebreus, e disse: olha, mata cordeiros e asperge sangue nas portas, nos umbrais das portas, porque quando o espírito de morte vier, ele vai passar por cima e não vai entrar na casa do povo de Deus. Você entendeu agora o significado do nome Páscoa? Porque o espírito da morte, quando veio na 10ª praga para matar os filhos dos egípcios, quando ele via o sangue de um cordeiro no umbral de uma porta, de uma casa, ele passava por cima. E os filhos dos judeus, dos hebreus, não eram mortos. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: nós somos filhos de Deus. O espírito de morte passa por cima, porque o sangue do Cordeiro de Deus desceu sobre mim, desceu sobre você. O sangue do Cordeiro de Deus, que foi imolado, que foi derramado numa cruz do Calvário, para me salvar, para te salvar, está sobre mim, está sobre você. Praga nenhuma alcançará as nossas tendas. E isso foi um direcionamento que Deus me deu, e eu vou liberar para você no culto da virada. Deus me deu vários direcionamentos proféticos para ministrarmos sobre a nossa casa, sobre a nossa habitação, sobre a nossa tenda. Tenda fala de morada, fala de habitação. A minha casa, a sua casa. Olhe para quem está do seu lado e diga: nós não seremos atingidos. Passará por cima. A palavra do Senhor diz que antes da festa da Páscoa chegar, Jesus chamou os seus 12 discípulos e disse: prepare uma mesa. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você vai preparar uma mesa na sua casa. Olhe para quem está do seu lado e diga: mesmo que esteja faltando alguém, mesmo que fique cadeiras vazias, mas você vai preparar uma mesa. Mesmo que você esteja sozinho, mas Jesus vai te visitar e vai sentar à mesa com você. Ei, queridos, deixe uma mesa para o Cordeiro assentar, porque Ele vai sentar à mesa com a sua casa. Já estou dizendo como é que você vai fazer a ceia de Natal desse ano. Aí você vai assim: pastor, mas eu não sou uma mulher prendada, eu não tenho esse jeito de arrumar mesa. Meu filho ou minha filha, né? Mesmo que você não saiba fazer uma mesa posta, botar aquele suplar. Na minha casa todo dia a gente come com suplar. É eu e Marciana e o nosso cachorro, né? E Alex, que às vezes canta, né? E a gente coloca ali o suplar na mesa, e a gente prepara a mesa. Você vai dizer: pastor, é porque vocês são recém-casados. Não, é porque nós estamos plantando uma semente de comunhão. Nós estamos plantando para que quando os nossos filhos chegarem, eles entendam de uma tradição bíblica. Como assim, pastor, uma tradição bíblica? Abra comigo agora Salmo 128. Salmo 128, uma palavra profética para mim e para você sobre a mesa.
Nós precisamos entender a importância de sentar à mesa com os nossos e ter comunhão, olhar nos olhos um do outro. Porque sabe como é que estão as nossas mesas? A gente senta na mesa, aí o outro senta no sofá, o outro sai da mesa, vai lá para o quarto assistir televisão. Lá em casa, quando a gente não vai para a mesa, a gente ganhou de presente de casamento aquelas mesas, como é o nome daquilo, amor? Aquelas bandejas, parece uma mesazinha que você faz café da manhã. Aí a gente monta nela e leva para a cama. Mas a gente come na mesa. E quando a gente não tinha mesa, a gente comia na mesa. Queridos, use sua criatividade, mas esteja ao redor da mesa. Em Salmos capítulo 128, no versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera, e seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da... Seus filhos serão como rebentos das oliveiras ao redor da mesa. Eu não sei se você já viu uma oliveira, mas os rebentos, eles são extremamente envolvidos e enraizados, apregados, os rebentos da oliveira. Eles não desgrudam. Eu não estou dizendo que os seus filhos vão casar e vão morar com você, porque isso não é louvável. Porque a Bíblia diz: deixa pai, deixa mãe. Lá em Gênesis, é correto você que forma uma família ter a sua casa. Mas eu estou falando que os filhos não estarão revoltados com os pais, ao ponto de não querer mais sentar à mesa com o pai para ouvir conselhos. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Esse homem que os seus filhos estão ao redor da mesa. Você pode ser um pai, você pode estar aqui, os seus filhos já podem ter idade adulta, já terem casados, não estar mais morando com você. Mas observe se seus filhos se achegam até você para ouvir conselhos. Observe se seus filhos sentam com você como um amigo, como alguém que ele tem como uma referência, como um pai espiritual. Nós precisamos, queridos, instruir as famílias. Mas você pode dizer: é tarde demais, meus filhos já estão crescidos, eles não me respeitam. Mas, queridos, em Deus, Ele faz todas as coisas, basta você crer. Você tem a oportunidade de restaurar a sua casa, você tem a oportunidade de a partir de agora fazer como é certo. Ah, mas os meus filhos, eles um mora não sei aonde, mora não sei aonde. Meu irmão, Natal está chegando. É um período onde muitos que moram fora voltam para suas cidades natais, estão de férias. Aproveita a oportunidade para sentar à mesa e orar por restituição, orar por reconciliação. Ore, queridos, por perdão. Provavelmente hoje você não está sentando na mesa dos seus pais ou na mesa dos seus sogros por falta de perdão. Pode ser que hoje o teu casamento ele não esteja saudável, porque você não tem tido uma comunhão saudável com os seus sogros. Você pode ter conflitos pessoais, e isso faz com que você não se assente à mesa. Olhe para quem está do seu lado e diz assim: você veio nessa noite aprender. Mesmo que está sendo difícil de ouvir, diga. Mas você vai sair daqui aprendendo o que é certo. Quantos querem chegar à sua velhice e ver os filhos dos seus filhos? Em Salmo 128, esse texto que nós estamos lendo, o salmista diz que esse homem bem-aventurado, ele verá os filhos dos seus filhos. Ele é bem-aventurado por isso.
Amém, queridos? Depois eu ministro mais sobre essa palavra. Vamos voltar agora para João. João capítulo 13, queridos. João capítulo 13. A palavra do Senhor diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, diga comigo, durante a ceia, tendo o diabo já posto no coração de Judas Iscariotes que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltado para Deus, a palavra do Senhor diz que ele levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Jesus preparou esse banquete junto com seus discípulos. Ali não só havia o corpo de Cristo, o pão, e o sangue, o vinho, mas havia alimento, porque a Bíblia diz que eles comeram, tinha uma ceia, tinha alimento preparado. Mas a palavra do Senhor diz que o diabo, antes deles sentarem à mesa, ele já tinha atingido Judas Iscariote. Uma seta já tinha entrado na mente de Judas Iscariote. Uma semente já tinha sido plantada em Judas, para que ele pudesse trair Jesus, vender Jesus, trocar Jesus por moedas. Aí eu quero que você pense comigo. Vamos pensar em Judas agora. Ele já tinha maquinado tudo. O diabo já tinha trazido a seta na sua mente e coração. A semente já tinha caído. Imagina comigo agora Judas chegando na última mesa de Jesus. Jesus ali declarando o seu amor. Imagina aí Judas chegando nessa mesa. Imagina aí. Sentando na mesa, vendo Jesus ministrar, vendo Jesus falar do seu amor, vendo Jesus partir o pão, vendo Jesus lavar os seus pés, e o seu coração de traidor ali, ó, latente. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ele teve a oportunidade de se arrepender. Ele teve a oportunidade de sentar à mesa e confessar o seu pecado. Queridos, Judas não foi obrigado a fazer o que ele fez. Ah não, porque tinha que ter uma pessoa que traz Jesus, então foi uma manipulação de Deus para que Jesus fosse morto. Não, uma seta entrou, uma semente foi lançada e ele deixou a semente germinar. E a semente germinou ao ponto e ao nível de que mesmo ele tendo a oportunidade de estar face a face com Jesus, diga, na mesa, nós ficamos face a face. Na mesa nós olhamos nos olhos uns dos outros. Você já parou para pensar que na mesa é um lugar onde a gente resolve algumas coisas? Quando você vai lá no juiz, tem uma mesa. Quando você vai diante de um diretor de uma escola, de alguma repartição pública, tem uma mesa. Para onde você for, tudo que você faz, tem uma mesa diante de você e diante de outro. Mesa também é lugar de confissão, é lugar de perdão, é lugar de você ter o cara a cara, o face a face, é lugar de você expor suas fraquezas, é lugar de você ser ouvido e de você falar também. Judas teve a oportunidade da última mesa
de olhar nos olhos de Jesus e pedir perdão para Jesus e desistir do que ele tinha pensado, do que ele estava formando na sua mente. Ele poderia ter pego essa semente, ter lançado fora e não ter deixado essa semente germinar no seu coração. Agora vamos falar de Jesus. Olhe para quem está do seu lado e diz: Jesus não existe. Quando eu falo isso, querido, não é dizendo que ele não existe. É um ditado que a gente fala: rapaz, tu não existe, rapaz. Olha, pessoa como Simone não existe. Uma pessoa como Marcelo, tu não existe não, Marcelo. A pessoa tem um coração tão bom que parece que ela não é ser humano. Parece que ela não existe. Gente, as atitudes de Jesus eram incríveis. Jesus sentou naquela mesa sabendo que um dos seus discípulos que andava com ele, que caminhava com ele, que ele derramou tanto amor, cuidado, zelo, iria o trair. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: teve mesas que você sentou, que o seu traidor estava lá. Olhe para quem está do seu lado e diga: haverá mesas que outros traidores provavelmente sentarão com você. Olhe para quem está do seu lado e diga: você pode ser o traidor. Queridos, nós somos susceptíveis. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Nós não somos bons o suficiente. A nossa carne sempre se inclina para o pecado. Mesmo tendo o Espírito Santo, nós somos tendenciosos. A tentação vem. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a semente, ela só germina se você deixar. A semente, sabe, da traição, ela só vai germinar se você deixar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: mas se você trair, há uma oportunidade para você. Você pode confessar e você será perdoado. Eu quero que você entenda, queridos, que nessa mesa, a última mesa que Jesus sentou com seus discípulos, Judas poderia ter se consertado. Olhe para quem está do seu lado e diga: Jesus vai preparar uma mesa. Ele vai preparar um banquete diante dos teus inimigos. É palavra do Senhor: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. O Senhor já me fez assentar em mesas de pessoas que me caluniaram. E naquele momento eu poderia ter sido juiz de mim mesmo. Eu poderia naquela mesa ter vomitado tudo que me fizeram engolir. Naquela mesa, quando eu estava diante dos acusadores, eu poderia ter agido com a minha própria justiça. Mas nessa noite nós vamos aprender algo. Nós vamos aprender algo com a maior inspiração que existe no mundo. Jesus Cristo sentou à mesa. Olhe para quem está do seu lado, ele sentou à mesa. Diga: ele só se levantou para fazer algo extraordinário. Queridos, quando nós estamos assentados à mesa, nós estamos nivelados. Não existe o maior, o menor. Mesmo se você senta na ponta, e dizem que quem senta na ponta paga a conta. A Bíblia não diz aonde Jesus estava sentado, mas Ele pagou um preço por você. A Bíblia não diz qual foi o lugar que Ele sentou, se era na ponta esquerda ou na ponta direita, mas Ele foi o único que estava sentado na mesa e pagou um alto preço. Preço de sangue. O único momento
que Jesus se levanta, e nós podemos ler isso no versículo 4, acompanhe comigo, João capítulo 13, versículo 4, a palavra do Senhor diz: levantou-se da ceia. Isso significa que Jesus ficou de pé. E quando Jesus ficou de pé, querido, sabe o que ele fez? A primeira coisa que Jesus fez foi tirar a sua vestimenta. Você sabe o que é que significa tirar a vestimenta? Entenda comigo. Naquela época, vestimentas, elas tinham significados. Haviam vestimentas específicas para líderes, havia vestimentas específicas para judeus, para diferenciar nações de outras nações, pessoas de lugares, vestimentas. E queridos, vestimenta fala de honra. Vestimenta também fala sobre identidade. Mas a Bíblia diz que quando Jesus se levantou, sabendo que alguém ia trair ele, diga comigo, é a oportunidade que você tem agora. Diz para essa pessoa, é a oportunidade que você tem agora. Eu me lembro que uma vez, eu fui muito ferido em uma igreja específica que eu participava, que eu era membro, que eu era família. E passei por situações terríveis naquele lugar, onde graças a Deus, para a honra e glória de Jesus, tudo foi tratado, tudo foi perdoado. E hoje eu estou rompendo no Senhor por causa disso. Glória a Deus. Mas eu tive a oportunidade de me levantar na mesa e detonar. Jesus se levantou da mesa e poderia dizer assim: eu queria descer, mas eu vou descer. Jesus estava sentado na mesa, e ele poderia ter se levantado e ter dito assim: traidor, se revele agora. Um de vocês aqui vão me trair, diga quem foi. Ou ele poderia dizer: Judas, você é um amaldiçoado, porque você entregou o Filho de Deus. Eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor dos Senhores, e quem é você para me vender e para me trair? Por isso você vai arder no fogo do inferno. Você concorda comigo que ele poderia ter feito isso? Jesus teve a oportunidade de olhar na cara do seu traidor e acusá-lo e condená-lo, expor ele, chegar para os outros discípulos e dizer: ó, tá vendo Judas? Olha o que é que ele está fazendo. Ele me traiu, ele me vendeu. Queridos, olha para quem está do seu lado assim: Jesus não existe. Entenda, eu estou dizendo que ele é tão poderoso, ele é tão bom, que não existe uma pessoa como Jesus. É difícil de existir alguém assim. E a gente usa esse ditado popular: tu não existe, homem, tu não existe uma pessoa boa como essa. Jesus se levantou, e quando ele se levantou, ele disse, ou melhor, ele tirou a sua vestimenta. Sabe o que é que significa isso? Quando Jesus tirou a sua vestimenta, ele estava se despindo de toda a sua glória e autoridade. Quando Jesus tirou sua vestimenta, ele estava saindo da posição de autoridade do maior. E a Bíblia diz, quando ele tira a vestimenta, sabe o que é que ele faz? Ele pega uma toalha, mas não é para tomar banho. Ele pega uma toalha e coloca sobre a sua cintura, assumindo uma posição de servo e de empregado. Porque naquela época, queridos, quem andava com toalhas em suas cinturas, quem andava com toalhas cingindo na cintura, eram os empregados. Na antiguidade, quando você entrava numa casa, os empregados daquela casa tinha que lavar os seus pés, tirar toda a sujeira do pé,
porque você não poderia contaminar a casa. Então, os empregados, antes de você entrar, eles tinham toalhas em sua cintura, porque eles lavavam e com aquela toalha ele enxugava. Sabe o que foi que Jesus fez, queridos? Você está entendendo o que foi que Jesus fez? Jesus tirou a sua roupa de Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Jesus tirou o cetro de rei. Você sabe o que é um cetro? Naquela época, quando um rei estendia o cetro sobre alguém, ele estava dando uma ordem, um decreto. O cetro representava: você é bem-vindo na minha presença. Se o rei não estendesse o cetro, você era removido da presença do rei. Mas se ele estendesse o cetro para você, ele estava dizendo: pode entrar na minha presença. Só que Jesus tirou a sua vestimenta e ele pegou uma toalha e uma bacia. Olha para quem está do seu lado, que Jesus teve todas as oportunidades de desmascarar o traidor, de humilhar o traidor. Mas sabe o que foi que Jesus fez? Ele disse: eu me colocarei no lugar do menor da casa. Eu me colocarei no lugar do empregado da casa. Ei! Tem gente que não gosta de lavar os pés dos outros, porque isso, meu Deus, isso, misericórdia, eu vou me humilhar desse jeito. Eu disse: meu irmão, nós temos que nos humilhar mesmo. Mas eu vou me submeter a essa pessoa. Essa pessoa é o cão, essa pessoa é o próprio diabo, né? Eu vou me submeter a isso. Olhe para quem está do seu lado e diga: vai. Jesus está nos ensinando a perdoar os nossos inimigos, a perdoar aqueles que têm nos ofendidos. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: eu sei que não é fácil perdoar, mas olhe para essa pessoa que está se colocando como coitadinho agora. Eu gosto de fazer isso, né? Que vitimismo, estou cansado de vitimismo. Olha aí para quem está do teu lado e diz assim: ei, deixa de ser coitadinho, viu? Porque você também um dia já feriu alguém. Queridos, um dia na sua vida você já feriu, você já machucou, você já decepcionou alguém. Eu já fiz isso várias vezes e continuarei fazendo, porque nós somos seres humanos, nós somos suscetíveis. Olhe para quem está do seu lado e diga: como você queria estar nessa mesa? Há uma mesa preparada para você. Há uma mesa preparada para você, uma mesa de concerto. A última mesa que Jesus sentou com seus discípulos foi uma mesa de concerto, foi uma mesa de restauração. Sabe, queridos, Jesus estava prestes a morrer. Ele estava prestes a subir para o Pai. E a sua última atitude diante dos seus discípulos foi se colocar como menor, se colocar como servo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ei, presta atenção. A Bíblia diz que o menor é o maior. Maior é aquele que serve. E Jesus, ele disse: coloca para mim lá, Carol. Ele removeu, ele pegou uma toalha, cingiu com a toalha, versículo 5. Em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este perguntou. Pedro, né, como sempre, sanguíneo, falante, né? Pedro era daqueles que tipo assim: não,
Jesus, você? Não, você não pode falar. Quem sou eu, Jesus? Não tem aquela falsa humildade, né? Olha para quem está do lado assim, tem umas falsas humildade. Aí Pedro lá bem, não, Jesus, que é isso? Eu que deveria estar lavando os seus pés. Ele disse, vai lavar os meus pés, Senhor. E ele ainda fala meio revoltado, aí diz assim, ó. Aí Jesus fala, o que eu faço, você não compreende agora, mas entenderá depois. Aí ele diz, o Senhor nunca lavará os meus pés, né? Aí Jesus diz, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ele ainda continua falando. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os meus pés. É o exagerado, né? Ô Pedro exagerado. Olha para quem está do lado. Tu conhece algum Pedro? Aí é daqueles, né? Que é exagerado. Pronto, então venha logo. Eita, né? Se quiser, olha, lave minha cabeça, lave meus pés, né? Lave tudo, porque eu quero ter parte contigo. Aí, ó, escuta aqui comigo. Ele queria tanto fazer parte com Jesus, que logo após ele fez o que com Jesus? Negou Jesus. Negou Jesus. Aquele que pediu para Jesus lavar ele todinho, me lave, né? Vamos, deu um banho logo, né? Foi o que negou Jesus. Quando olharam para ele e disseram, você é um deles. Você fala como eles. Você é um deles. Ele negou Jesus por 3 vezes. E esse também estava sentado na mesa. Sabe, queridos, isso fala da nossa vulnerabilidade. Olhe para quem está do seu lado, nós somos vulneráveis. Uma hora, eu estou pedindo para Jesus me banhar. Outra hora, eu estou negando Jesus. Quem se identifica com isso? Nós negamos Jesus, queridos. Não só da boca para fora, mas nos nossos atos. Uma hora nós estamos ali, eita, Jesus me lave, eu sou de Jesus, né? Eu tenho um parte contigo. Eu tenho um compromisso contigo. Mas uma hora ou outra está lá você vacilando. Mas olhe para quem está do seu lado e diga assim, mas o seu lugar na mesa está lá reservado para você. Queridos, entenda comigo. Jesus poderia já ter levantado Matias, o sucessor de Judas Iscariotes. Ele já poderia, ao saber que Judas iria o trair, para o cumprimento da sua obra, ele poderia já ter dito, Judas, saia e nós vamos chamar Matias para lhe substituir. Mas olhe para quem está do seu lado e diga assim, você só sai da mesa se você quiser. Judas, por uma decisão individual e pessoal, ele saiu da mesa, porque ele não quis se arrepender. Ele não quis reconhecer o seu erro. E isso foi tamanho, isso foi uma pressão tão grande na mente dele. Eu imagino a mente de Judas, quando ele viu Jesus sendo levado. Aquele que o ajudou, aquele que o abençoou, aquele que o tornou digno diante de uma sociedade. Foi terrível, ao ponto dele tirar a sua própria vida. Olhe para quem está do seu lado e diga, tem muitas pessoas que estão perdendo a vida abundante, a vida eterna, porque elas, em meio às suas falhas, deixam o sentimento de culpa enraizar no seu coração. Queridos, nessa noite eu preciso partilhar com você. Jesus continua sendo perdoador. Jesus é um homem de caráter. Ele não é vulnerável. Ele não oscila.
como nós somos oscilantes. Ele não vive de roda gigante, um dia está bem, outro dia está mal, não. Ele é genuíno, Ele é constante. E nós servimos a esse Deus, nós servimos a esse Jesus, e nós aprendemos dEle, nós aprendemos dEle. Por isso que hoje eu e você está aqui ouvindo essa palavra, por isso que Ele nos deixou o Espírito Santo, porque Ele sabia que seria difícil. Olhe para quem está do seu lado e diga: a palavra do Senhor diz que há escape para todas as tentações. Há escape para todas as tentações, queridos. Deus fez questão disso, ao ponto de que quando Jesus subiu para estar à direita do Pai, Ele enviou o Consolador Espírito Santo para morar dentro de mim, dentro de você. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, de todos, e Ele disse: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Quando Jesus falou isso, nós que confessamos Jesus, nós que andamos com Jesus, nós estamos limpos. Mas os nossos pés, eles podem ficarem sujos. Os nossos pés ficam sujos quando nós pecamos. Os nossos pés ficam sujos quando nós caminhamos por caminhos tortuosos. Quando nós não caminhamos no próprio Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Judas se desviou do caminho. Judas saiu do caminho. E a Bíblia diz que Jesus falou: olha, vocês são limpos, mas nem todos. E Ele estava se referindo a Judas, que havia uma mancha de pecado nele. Olhe para quem está do seu lado e diga: hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Queridos, o sangue do Cordeiro foi derramado por amor de mim, por amor de você. Somente o sangue de Jesus tem um poder de nos alvejar de todo pecado. Somente o sangue de Jesus tem um poder de nos purificar de todo pecado. Então olhe para quem está do seu lado e diga assim: não saia da mesa. E aí tem igrejas que quando as pessoas estão em pecado, sabe o que é que fazem? Eles espantam as pessoas da mesa. E tem crente também aqui dentro da desperta, meu. Crente que quando um peca, que quando um falha, aí quer espantar o povo da mesa. Olhe para quem está do seu lado e diga: a mesa é um lugar de cura, é um lugar de perdão, é um lugar de confissão de pecados. Diga: o seu lugar na mesa é seu, não saia dele. Aí quando chega a Santa Ceia, só quem vai ser batizado. Eu não acredito nesse Jesus que nos divide. Quem é batizado não peca não, porque eu sou batizado e eu peco. Quem é que peca aqui? Atire a primeira pedra quem não tem pecado. O único que habitou na terra, que foi tentado por muitas tentações, Jesus Cristo foi o único que não pecou, porque Ele escolheu obedecer. Mas Ele sofreu todas as tentações. Eu e você, nós ainda somos pecadores. Mas há uma diferença. Olha para quem está do seu lado, diga: há uma diferença. Você tem a salvação habitando dentro de você.
Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ei, você tem uma oportunidade de se reconciliar, de se arrepender, porque as misericórdias se renovam a cada manhã. As oportunidades de você confessar, as oportunidades de você perdoar, as oportunidades de você liberar perdão, as oportunidades de você andar em comunhão, as oportunidades de você andar em intimidade com o seu próximo, elas se renovam todos os dias. Aí você vai dizer: pastor, mas é difícil perdoar. Aí eu digo para você: eu sei, porque eu pastoreio pessoas que me feriram amargamente no meu passado, e hoje nós sentamos na mesma mesa, e vocês nem sabem. Sabe por quê? Porque não há dor. Quando dói, a gente fica falando, a gente fica anunciando. Olhe para quem está do seu lado e diga: você precisa aprender a liberar perdão. Olhe para quem está do seu lado e diga: você não é bonzinho. Olhe para essa pessoa e diga assim: você pode não ter o mesmo pecado que eu, mas você também é pecador. Gente, isso é uma verdade. Mas Jesus nessa noite está nos ensinando a ter um coração perdoador. Olhe para quem está do seu lado assim: quando você se levantar, não use a espada. Pegue a toalha, pegue uma bacia e vá lavar roupa. Não, brincando. Você vai lavar os pés. Você vai lavar os pés. Ei, você vai tirar a imundícia daquele que te feriu. Você vai lavar as imundícias daquele. Querido, você consegue entender o que Jesus estava fazendo? Jesus estava purificando aqueles que ia negar, o que ia negar e o que ia trair. Quando você libera perdão, você está dando a oportunidade do outro ser livre e perdoado. Quando você libera perdão, você está purificando o outro, limpando a sujeira. Eu sei que não é fácil, queridos, porque assim como você, eu também passo por experiências. Assim como você, eu também estou sujeito. Todos nós estamos sujeitos. Levante-se, mas para não fazer a sua própria justiça, levante-se da mesa para fazer a justiça de Deus sobre o outro. Eu sei que tem pessoas que precisam sim serem removidas da nossa mesa. Tem pessoas que não são saudáveis e que não querem se consertar. Tem pessoas que, mesmo a gente ali, você sempre perdoando, a pessoa não muda, não dá ênfase de mudança. Eu não estou falando para você se separar. Você que é casado, casou, acabou, meu filho. É para sempre. Olha para quem está do seu lado e diga assim: me aguente. Eu vou olhar para a Marciana e vou dizer: me aguente. Quem mandou casar comigo? Olha para quem está do seu lado e diga: me aguente. Mas isso não te dá a oportunidade, o direito de ferir o outro. Isso não te dá a oportunidade, o direito de você ter uma aliança eterna e você fazer com que o outro engule o cururu, né? Porque você tem que ser uma mulher sábia, né? E aí o marido pode falar o que quer e você: eu tenho que ser submissa. Submissão não te tira o direito de fala. Então, quando você perceber que algo não está legal, fale. Use a mesa para expor isso. Use a mesa para conversar. Use a mesa para se consertar.
Ah, pastor, mas o meu problema não é com meu esposo, não é com minha esposa, é com meu amigo. Você tem uma semana. Eu vou te dar uma semana para isso. Você tem uma semana para se consertar. Se você acha que existe algum relacionamento seu que não foi resolvido, não, pastor, mas a pessoa não vai me ouvir, a pessoa não vai, queridos, vá até essa pessoa, convide essa pessoa para conversar. Se ela não quiser ouvir, respeite, mas você fez a sua parte, e Deus viu a motivação do teu coração. Libere perdão, perdoe, fale, expresse, fale o que machucou você, mas não fale com 1000 pedras na mão, porque tem gente que faz assim: vamos conversar, vamos, mas tu tá lembrado do que tu fez comigo? Tu tá lembrado do que tu fez? Tu se lembra do que tu, aí tu fez isso, aí depois tu ainda fez isso e isso. Olha para quem está assado, não é assim. Diga: levante da mesa, mas deixe as armas. Diga assim: levante da mesa, com a toalha e com a bacia. Aí você vai chegar para a pessoa e dizer assim: olha, aquilo que você fez doeu, feriu, eu me senti assim, quando você falou aquilo, me feriu dessa forma, mas hoje eu estou disposto a te perdoar. Você me perdoa? E aí a pessoa vai dizer sim ou não. Se a pessoa dizer não, aí você vai olhar para ela e vai dizer assim: mas eu te perdoo. Entre nós não há mais condenação. Eu estou livre. Querido, se o outro não liberar perdão para você, você estará livre. E infelizmente o outro permanecerá preso, porque ele não perdoou. É difícil pedir perdão, mas também é difícil perdoar. Você concorda comigo? Aí você olha para essa pessoa e diz assim: ai, diga assim: ai, Jesus, para ficar mais acochado, ele ainda disse que tinha que perdoar 70 vezes 7. É uma conta difícil. Mas sabe por que Jesus falou isso? E é em um dia, viu, gente? Cada dia é 70 vezes 7. Mas é para você entender que Ele sempre vai dar a oportunidade para o outro e para você ser perdoado. Olhe para quem está do seu lado e diz assim: quem muito perdoa, muito ama. Jesus nos ama tanto. Esse texto, ele começou dizendo que Jesus nos amava muito, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha para quem está do seu lado e diga: até o fim. Se for teu marido, olha aí para essa pessoa, e tua esposa, olha para ele, e você vai dizer assim: é até o fim. Se lascou. Olhe para quem está do seu lado e diga: existe uma mesa preparada para você. Queridos, eu brinco assim porque isso é Anderson, e a gente precisa ser a gente. Quando a gente veste uma capa diferente, a gente não é a gente não flui naturalmente. As coisas ficam meio que desgovernadas. Olhe para quem está do seu lado e diga: seja você. Simples assim. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quantos foram tocados nessa noite? Quantos aqui foram ministrados por essa palavra? Aleluia. Nós vamos participar da ceia do Senhor.